Oi, Cláudia. Oi, Gustavo. E nós aqui mais uma vez. E eu com mais uma Domingou agora. pergunta. Sempre com uma pergunta. Você é pergunteiro, né, Gustavo? Sou, precisa ser. Eu acho que bom quem é pergunteiro. E a minha é a seguinte. Coisa de jornalista, sabe? Jornalista adora perguntar. Então pergunta. As pessoas sempre dizem, precisa fechar a conta de algo, de um relacionamento, de um trabalho. Fechar a conta. Ah, vou encerrar a conta, vou fechar a conta. Mas Passa a régua. Passar régua, exatamente. E a gente às vezes fala, vou passar régua, mas o que é exatamente isso? Qual que é o conceito? O que está por trás disso? O que é fechar a conta? E para que a gente fecha a conta? Quais são o ônus de fechar a conta? Qual é o débito de deixá-la aberta? Gustavo, assim, imagina você vai num restaurante chiquérrimo. Você tá lá no restaurante e você comeu super bem. A comida estava maravilhosa, você foi super bem atendido. Vem a conta. E aquela conta que você vai pagar é super cara. Vamos lá dizer, não sei se isso é muito caro, para ter muita gente que não, mas para muita gente que se vai, você pagou lá R$ 500. Você fala, olha, mas valeu cada centavo. Você sai de lá feliz, você dorme bem, você fica bem. Aí você vai num outro restaurante, e aqueles também chiquérrimos, que você pega aquele prato lindo, tem uma azeitona no meio. E aí você paga R$ 500. E volta morrendo de fome. E volta muito bravo. Muito bravo porque aquilo não te satisfez e você acha que você foi lesado. E aí você sai dali falando mal daquele restaurante, falando que é um absurdo o que você gastou, que é tudo muito demais, que era um horror, que você não volta naquele restaurante nunca mais. O que não acontece quando você fecha a conta de uma coisa que te satisfez. Quando você foi no primeiro restaurante e você fechou a conta e os R$ 500 valeu cada centavo, você sai de lá tão feliz que você até esquece dele. E você vai seguir para outras experiências. Quando você vai nesse restaurante da azeitona, você fica remoendo aquilo, fala, meu Deus. Aí chega o cartão de crédito, você olha e fala, meu Deus, eu gastei R$ 500 naquela azeitona, dava para comprar 50 potes de azeitona. E eu aqui gastei R$ 500 numa azeitona. E aí aquilo aluga um flat na sua cabeça. E aí fica que nem uma goteira. Pim, pim. No começo, você percebe isso. No começo, você percebe essa goteira. Vai chegar uma hora que você não percebe mais, aquela goteira já faz parte. Você não tem isso na sua casa? Às vezes tem uma coisa que fica pim, pim, você começa a perceber. De repente, aquilo você não escuta mais, mas ela não deixou de existir. Você se habituou com ela, é isso? Você se habitua com ela. E a mesma coisa. Quando você tem um relacionamento, um trabalho, onde você não fecha a conta e você se sentiu lesado, aquilo vira uma goteira. E aquilo vai todo momento. Aí você começa a não dormir bem, e você não sabe por que você não está dormindo bem. Porque você já se habituou com aquela goteira. E você não percebeu que é aquela goteira que está fazendo você não dormir bem. E aquilo faz parte de você. Certo? Então, eu sempre digo uma coisa que eu acho que é super importante. Perdoar não é porque é bonitinho, é porque é inteligente. Perdoar é inteligente, não é uma coisa que fala, ai, que lindo, ela perdoou, ai, que coração. Não, não. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de inteligência. Porque é muito melhor você ser inteligente do que ser condescendente. Porque se você se dá para essa conta que não fecha, e você não perdoa, e você não fala, eu vou optar por consertar esta goteira. Enquanto você não faz essa opção, você não toma posse da sua vida. Então, assim, é inteligente. O perdoar e deixar para lá é inteligente. Você deixa de sofrer demais. Você deixa de deixar com que este evento controle a sua vida. Vamos voltar lá para o restaurante. Você vai no restaurante da azeitona. Aquele evento vai controlar a sua vida. Porque você vai chegar no trabalho e falar, ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo esse final de semana.
Fui num restaurante, me serviram uma azeitona, paguei R$ 500. Olha que absurdo. Aí você revive aquele momento e aquela goteira abre um pouquinho mais. Aí amanhã você encontra outra pessoa e fala, ai, mas eu não sei, nem te conto o que aconteceu. Fui naquele restaurante e aí você vai vivendo essa goteira dia a dia e você vai repetindo e você vai revivendo. Então, por que não olhar para os relacionamentos e para as coisas que não foram da maneira como você queria? E fazer uma transmutação. Então, vamos voltar lá para o restaurante da azeitona. Você olhou para a azeitona e falou, nossa, gente, você começa a se divertir um pouco com aquilo. Fala, quem em santa consciência serviria um prato com uma azeitona, gente? O cara deve ser maluco aqui. Eu quero conhecer esse chefe. Transforme isso. E assim você pode fazer na sua vida. Transformar as coisas. Fazer com que ela fique mais leve e não sofrer todas as vezes que você lembrar desta azeitona. Porque aí você vai lá, conhece o chefe, você fala, nossa, conheci, mas o cara era maluco mesmo, gente. Porque eu quero perguntar para ele onde é que ele estava com a cabeça quando me serviu só uma azeitona. Da onde ele tirou isso? E você, de repente, aprende uma coisa nova. E você transmuta aquilo que teria um final ruim para um final bom. Mas vamos imaginar que já aconteceu. Você já saiu de lá, já tá puto com a azeitona. Falou, ai, que... E ainda era uma azeitona verde, eu não como azeitona verde, só como azeitona preta, que horror. Ou num relacionamento, falar, nossa, eu dei tanto para ele não me deu nada. Eu fiz tanto para ele não fiz nada para mim. Você vai vivendo aquilo e fala assim, bom, o que eu estou ganhando com isso? O que eu posso mudar para que esse relacionamento não me aflija mais? Por exemplo, eu tenho que aprender a não dar tanto da próxima vez, vou dar menos. Ou vou dar mais com mais consciência, ou eu vou saber que eu gosto de dar muito de mim, eu sou assim, pronto, acabou e não importa a consequência. Mas você sempre vai trazer dados para você mudar depois. É você trazer o novo, você trazer olhar de uma forma diferente. Porque, como diz o Joe Dispenza, onde você põe o seu foco, você põe a sua energia. Se você coloca o seu foco na goteira, ela nunca vai sair dali. Mas eu acho que vale uma dica, e eu gostaria muito de fazer essa pergunta para você. Quando a gente fala dos relacionamentos e a gente fala de perdoar, muitas vezes você se recusa a fechar a conta dessa maneira, porque você acha que a responsabilidade é do outro e o outro deve algo para você. O outro tem que se portar, o outro tem que vir na sua direção, o outro tem que pedir perdão para que você aceite, para que você então possa perdoar. Como resolve isso? Bom, eu falei a palavra perdão, apesar disso ser um pouco transformador para muitas pessoas, mas o perdoar é você se colocar numa hierarquização de que eu perdoei você aí, ó. Tá vendo como eu sou boazinha? O perdoar é o que eu falo para você. Quando você transforma e não é o outro, é você. Porque tudo é você. Tudo é o seu problema. Quando você não perdoa o outro, ou você não entende o que o outro fez, e você não entende o que aconteceu, você acaba... você se perde nisso tudo. Então, assim, por que você quer perdoar o outro? Porque quer que o outro te perdoe? Ou você quer que, de alguma forma, existe uma coisa de humilhação aí, né? Aí eu quero que ele realmente... Quero ver ele aqui nos meus pés. Rastejando. Rastejando. Aí eu falo, eu perdoo. E aonde você vai com isso? Porque você não fez nada de diferente. A expectativa do outro te causa problemas sempre. A expectativa no outro você vai sempre ter uma desilusão. Você só pode garantir o que você tem para você. Então, olhe o outro no que ele te ensinou. E não no que ele te tirou. Porque ele também não tirou sem você ter deixado. Porque assim, ninguém nessa brincadeira, nem no trabalho, nem no amigo, nem no relacionamento, você é sozinho.
Sabe? O outro não fez aquilo lá sozinho. Ou você permitiu, ou você até incentivou que aquilo acontecesse. Então, pega a sua parte e assume. Assume para que isso se resolva, não para o outro, para você. Então, assim, o perdoar que eu digo que é uma sabedoria, não é o perdoar, nesse perdoar assim, é o olhar a coisa de uma verdade, de que você fala, isso não me serve mais, eu vou optar por outra coisa. E aí você segue. Mas enquanto você está preso na goteira, ela vai te infernizar, vai tirar seu sono e não vai sair dali. A última pergunta. A gente vai perdoar quem não seguir a gente, e quem não der o like? Eu vou olhar assim, olha, vocês aí, ó, não estão me dando like, por quê, hein? Olha que eu não perdoo. Segue a gente. Toca aí no sininho, que eu acho tão bonitinho. Assim. Aparece, adoro quando aparece aqui na tela esse sininho, eu acho tão bonitinho. E escreve pra gente como é difícil às vezes sair de um relacionamento, como é difícil às vezes olhar para aquele que te magoou falando, eu também deixei ele magoar, eu também magoei. E tá tudo certo. Vamos transformar tudo em aprendizado. Um beijo.